Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, nós estávamos vendo a parte assíria aqui do Museu Britânico de Londres. E hoje queremos dar ainda alguns detalhes preciosos para você a respeito deste período da história bíblica e deste reino em especial. Aqui atrás de mim, eu tenho um painel onde aparece à direita o rei Sargão. Sargão foi um poderoso rei da Assíria que substituiu Salmanasar V. Na verdade, foi Salmanasar V que levou os israelitas de Samaria em cativeiro. Mas alguns anais da Assíria atribuem a Sargão esta deportação dos israelitas. Na verdade, tudo parece indicar que ele se apropriou da conquista que o outro havia feito. Seja como for, o fato é que até a descoberta da Assíria, muitos críticos da Bíblia achavam que Sargão nunca existira. Ele era mencionado no livro de Isaías, capítulo 20, verso 1, pelo menos uma vez no Antigo Testamento. Mas aqueles que não acreditavam na historicidade do texto bíblico diziam que tudo não passava de uma lenda. O texto de Isaías diz exatamente assim: No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Isaías capítulo 20, verso 1. As escavações feitas por Henry Layard, que descobriram a Assíria, os seus monumentos, as suas inscrições, trouxeram à luz não apenas um importante capítulo da história da humanidade, mas também confirmaram a historicidade do texto bíblico. Eles confirmaram que a Bíblia não apenas estava certa ao mencionar um monarca que muitos julgavam não ter existido, como também nos detalhes acerca da tomada de Samaria, de Laquis e de outras cidades mencionadas na Bíblia Sagrada. Mas há um outro detalhe que também foi confirmado pelos achados arqueológicos. Menciona-se a captura de Jerusalém e de seu rei. Vamos conhecer agora este artefato. Trata-se exatamente desse cilindro que está aqui com inscrição cuneiforme. Ele, na verdade, é de autoria de Senaqueribe e conta uma conquista ocorrida em 701 a.C. Ele menciona várias cidades que foram sitiadas pelos assírios e, entre elas, a cidade de Jerusalém. Foi neste contexto que o profeta Isaías, conforme mencionamos no programa anterior, chegou para o rei e pediu para ele confiar em Deus, no poder de Deus que livraria Jerusalém. O rei Ezequias, você se lembra no programa anterior, estava em dúvida se confiava no poder do Egito ou se continuava subserviente à Assíria. Isaías disse que não seria nenhuma coisa nem outra, que o Senhor não permitiria a tomada da cidade de Jerusalém, a destruição da cidade de Jerusalém, pelo menos naquele tempo, mas que o rei deveria confiar no Senhor. Infelizmente, a Bíblia diz que o rei Ezequias, embora fosse fiel na maior parte da sua vida, num determinado momento de fraqueza espiritual, não honrou a Deus como deveria. Selos especiais de Ezequias mostram um escaravelho egípcio como marca de seu governo. Isto era uma demonstração clara de que ele acabou, infelizmente, se ajuntando com o Egito, embora a Bíblia não diga especificamente como isto aconteceu. E o fato é que, embora Jerusalém não fosse destruída, o tablete não diz que Jerusalém foi atacada, mas diz que ela foi sitiada. E, tragicamente, há a seguinte descrição: quanto a Ezequias, eu, Senaqueribe, o prendi em Jerusalém como se prende um pássaro numa gaiola. Esse texto é importante porque comprova a existência do rei Ezequias, comprova a existência do relato da Bíblia, do livro de Isaías, do sítio a Jerusalém e da não destruição de Jerusalém naquela ocasião. Mas também revela a fraqueza de um rei que, por não confiar plenamente em Deus, acabou tendo o vexame da sua derrota perpetuado num artefato histórico. E aqui nós temos outros artefatos que também fizeram parte dessa batalha. Por exemplo, várias pedras de funda que foram usadas em todas as batalhas contra os assírios na região de Judá. Além disto, temos uma lança assíria, pontas de flecha e sementes carbonizadas. Estas sementes carbonizadas significavam que a lavoura fora queimada pelo inimigo. Essas sementes, portanto, nunca mais brotaram. Mas através de métodos de datação sofisticados, conseguiu confirmar que aquelas sementes fizeram parte daquele momento histórico. Não somente elas, mas também os objetos militares que aqui estão. Você já imaginou que estas pontas de flecha que aqui estão hoje em exposição
tiraram a vida de muitos soldados, tanto descendentes de Abraão, como também dos assírios, objetos que fizeram parte da história. Mas temos outras coisas interessantes para mostrar para você. No programa anterior, mostramos a crueldade dos assírios em conquistar a cidade de Laquis. Aqui temos nesse painel a conquista de uma outra cidade, a cidade de Álamo, que também mostra impiedade implacável contra os inimigos da Assíria. E aqui atrás, um deus protetor, o deus Ugalu, em forma de leão. Ele está atrás de uma outra divindade que também não é mencionada, mas apenas citada como o grande Deus. E os painéis ainda nos mostram expressões idiomáticas encontradas no livro de Isaías, mas que aqui aparecem em forma de desenho. Por exemplo, este detalhe do relevo mostra um soldado assírio tendo numa das mãos uma faca, enquanto a outra segura as barbas e os bigodes de um cativo. Ele evidentemente arrancará as barbas e os bigodes deste que foi prisioneiro. Isto nos faz lembrar um texto de Isaías referente ao sofrimento e humilhação do Messias, no qual é dito: arrancaram as minhas barbas e os meus bigodes. Esta outra imagem mostra escravos que foram levados pela Assíria. Perceba que eles estão usando uma espécie de saiote e em cima estão completamente desnudos, isto é, sem camisa. Esta roupa dos escravos praticamente desnudos foi justamente o tipo de indumentária que Isaías usou quando é dito que por 3 anos ele andou desnudo pelas ruas de Jerusalém, clamando ao povo que, se não se convertessem ao Deus verdadeiro e confiassem unicamente em Deus, eles virariam escravos da Assíria, andariam exatamente desnudos. Estas duas imagens, como você pode ver, nos ajudam a compreender um pouco algumas expressões idiomáticas que aparecem no texto da Bíblia Sagrada. Agora, vamos deixar a Assíria um pouco de lado e vamos conhecer como era a vida da Mesopotâmia mais antiga, mesmo antes da existência dos patriarcas mencionados no Gênesis. Esta galeria está lá em cima e tem muita coisa para ser visitada. Vamos lá! De acordo com a história geral e também com a história bíblica pós-diluviana, foi na Mesopotâmia que começaram as primeiras civilizações humanas. Foi ali também na Mesopotâmia que inventaram a roda, a agricultura e o sistema urbano, ou seja, as cidades que hoje conhecemos. Ali também havia muitos costumes que depois seriam herdados pelos patriarcas mencionados no Gênesis. Aqui nós temos 2 elementos que têm relação direta com o livro do Gênesis. O primeiro deles são essas peças que você vê de cerâmica que estão aqui em cima. Todas elas vieram da cidade de Bab-edrá, que hoje fica na Jordânia. Existe uma probabilidade arqueológica de que Bab-edrá faria parte do circuito de cidades que foram destruídas juntamente com Sodoma e Gomorra, conforme vemos no relato do Gênesis. E aqui abaixo eu tenho um outro artefato que chama bastante atenção. Parece uma caixa de terracota, uma caixa de cerâmica, mas na verdade é um caixão. Quando uma pessoa morria fora de sua cidade, era costume os familiares colocarem os ossos aqui dentro e transportarem a sua ossada até que ele pudesse ser sepultado com seus pais. Esta forma de sepultar a pessoa apenas em sua terra e com seus familiares está descrita no Gênesis, quando é dito que quando os hebreus saíram do Egito, levaram consigo os ossos de José. Uma prática que já vinha de milênios antes, mas ainda era justificada e cumprida nos tempos do Êxodo. Vamos continuar vendo outros elementos que essa galeria ainda tem para nos apresentar? Esta parte aqui é muito didática porque os organizadores da exposição refizeram o cenário de um túmulo como foi encontrado por Kathleen Kenyon na cidade de Jericó. Como ele não tem aqui nenhum manuscrito, nenhuma inscrição, não podemos precisar com detalhes como era o ritual do sepultamento. Neste caso, os arqueólogos têm que fazer uma leitura daquilo que os objetos nos permitem deduzir. Você percebe que há um buraco ali no meio com uma pedra. Normalmente parecia que as pessoas entravam, faziam este buraco na rocha e aqui deitavam os seus entes queridos que haviam morrido. Depois eles saíam e bloqueavam a porta com uma pedra. Um costume, aliás, que perdurou até os tempos do Novo Testamento, quando vemos que quando Jesus também foi morto, havia uma pedra cobrindo a porta do seu sepulcro. Aqui nós temos algumas ossadas originais, como foram escavadas por Kathleen Kenyon.
E junto aos seus ossos, nós temos objetos de uso do dia a dia, como facas, amuletos, cerâmicas, vários deles. Não sabemos ainda por que esses objetos do dia a dia eram colocados juntos com o defunto. Será que eles acreditavam numa espécie de vida após a morte? O fato é que a tumba reproduzia uma espécie de mini casa. Note que até um banquinho foi encontrado aqui. E também algumas cerâmicas para colocar cereais. Os egípcios, é claro, sofisticaram isto, colocando ali todos os elementos, tudo aquilo que o faraó, ou o monarca, ou o nobre tinha e usava durante a sua vida aqui nessa terra. Embora detalhes a respeito da crença daquele povo sobre a morte ainda nos são um pouco obscuros, os elementos que encontramos em solo nos dão uma ideia de o que eles pensavam acerca da vida e da eternidade. Esta estátua que temos aqui é do rei Idrimi. Ela foi encontrada em Alalak e revela algumas coincidências com o comportamento bíblico de Abraão. O rei Idrimi, apesar de ser chamado rei, era peregrino, isto mesmo. Durante aproximadamente 7 anos, ele andava com a sua tribo de cidade em cidade e era um homem respeitado. Isto ilustra muito de perto o comportamento de Abraão, que mesmo sendo nômade, era alguém de respeito, que ao chegar numa cidade tinha, por exemplo, uma audiência com o rei local. Idrimi também é mencionado aqui em todo esse escrito que tem no seu pé, como sendo um rei que lutou contra os heteus ou os hititas. Esse nome é importante porque os hititas são uma população mencionada na Bíblia, mas que os antigos críticos acreditavam que nunca tinha existido. Inscrições como esta comprovaram mais uma vez que povos mencionados na Bíblia existiram, que a Bíblia realmente está falando de uma história verídica. Outro detalhe curioso em relação a ele é que também há a menção de um grupo chamado Apiros. Este grupo chamado de Apiros ou Abiros, segundo outra leitura, poderiam ser os hebreus. Mas aqui é bom fazermos uma explicação. Durante algum tempo, muitos pensaram que os Abiros eram apenas os hebreus descendentes de Abraão ou aqueles que saíram do Egito. Mas hoje acredita-se que os Abiros eram um grupo maior que também incluíam os hebreus e que até o nome hebreus poderia, em alguns momentos, ser aplicado a outros povos e que os descendentes, portanto, de Jacó, herdaram este nome de outros povos parentes, certamente semitas, que ali havia. Inclusive, existem umas cartas, estas sim podem estar se referindo aos hebreus, que falam do pedido de socorro de alguns reis da cidade de Canaã ou da região de Canaã, que escreviam a Faraó pedindo auxílio contra os apiros que estavam devastando as cidades. Existem semelhanças ali que fazem supor que seriam os ataques de Josué. Mas, de qualquer maneira, temos aqui menção de importantes elementos, comportamentos e nomes mencionados no Pentateuco. Além da já mencionada invenção da agricultura, da roda e da cidade, a Mesopotâmia também foi cenário de outra importante descoberta da humanidade, a saber, a arte de escrever. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você alguns tabletes com escrita chamada cuneiforme, que mostram os mais antigos exercícios ou a mais antiga tentativa humana de expor através de símbolos, posteriormente letras, aquilo que o ser humano pensava, aquilo que o ser humano dizia. Mas por ora, veja esse exemplar aqui de cartas mostrando como no século XVIII a.C. já era sofisticado o sistema de correios da Mesopotâmia. Você tem a carta e por detrás dela você tem um envelope. No tablete inferior você tem uma cena que mostra justamente um pedaço da história que ele mesmo está narrando. E logo mais abaixo, algumas divindades da fertilidade. Você se lembra também do deus Baal? Ele já era adorado de longa data. Aqui nós temos um antigo exemplar do deus Baal, feito exatamente de bronze e datado do 3º milênio antes de Cristo. Todas essas coisas fazem parte daquele cenário aonde viveu Abraão, Isaque e Jacó e aonde foram ocorridas as principais situações mencionadas no livro do Gênesis, especialmente a partir do capítulo 11 até o final do livro. Mas tem mais algumas curiosidades para mostrar para você que estão logo aqui à frente. Esses relevos que estão aqui atrás datam de aproximadamente 1200 a.C., no chamado período do Ferro, e vieram da cidade de Tel Halaf.
Eles foram escavados nos anos 1920 pelo barão Hoppenmeier e trazidos aqui para o Museu Britânico. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para esta cena que traz um desses relevos. Ela mostra alguém, talvez um filho, recebendo de um mais velho uma bênção. Perceba que o mais velho coloca a mão na cabeça do mais moço. Este, por sua vez, segura-lhe com as duas mãos a perna, especialmente a parte abaixo da coxa. Isto nos faz lembrar um episódio mencionado no Gênesis, em que Isaac encontra-se com Jacó, pensando evidentemente que era Esaú, e lhe profere uma bênção. Em muitas dessas situações, aquele que recebia a bênção tinha também que fazer um juramento, e assim ele colocava a mão na coxa daquele que o estava abençoando. Também temos um outro episódio em que o servo de Abraão jura-lhe, segurando na coxa, que haverá de cumprir com o prometido. Este estranho costume pela nossa cultura fazia parte de todo o cenário daqueles tempos. Aliás, embora a Bíblia não mencione diretamente que Jacó segurou na coxa de seu pai para receber a herança, é provável que ele também tivera este ato, esse comportamento. Mas, como você sabe, ele adquiriu a primogenitura através do engano. Pouco tempo depois, ou anos depois, para ser mais exato, Jacó tem uma luta frenética com um anjo. Este exatamente repete ali no Vale do Jaboque a situação que Jacó estava quando recebeu a bênção da primogenitura pelo engano através de seu pai. O anjo, preparando para lhe dar uma bênção, faz a pergunta tradicional: qual o teu nome? Meu nome, disse ele envergonhado, é Jacó, enganador. Então o anjo diz: não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e sobreviveste, prevaleceste. O curioso é que pouco tempo depois disso, o anjo desloca a coxa de Jacó e ele fica sempre manco. Não seria uma maneira dele lembrar sempre que havia adquirido uma bênção através do engano e que este não é o caminho de Deus? Algo a se pensar. E aqui temos, na retratação desse antigo artefato, aquele comportamento mencionado na Bíblia e comum naqueles tempos. Mas vamos continuar a nossa visita por essa exposição. Veja essa estátua que aparece logo aqui embaixo. Na verdade, ela é uma imagem do deus Horus ainda menino, mas ela nos revela um costume do Egito desde a antiguidade. Você percebe que ele tem apenas uma trança de cabelo do lado e está completamente nu. É que no Egito Antigo, as crianças costumavam andar nuas até por volta dos 15 e 16 anos. Elas não usavam roupas em casa. E o cabelo do lado seria uma peruca, porque devido ao grande número de piolhos que havia na época, muitas crianças não poderiam ter evidentemente a sua cabeça senão raspada. Os adultos também sofriam bastante com os piolhos e, portanto, muitos deles tinham que usar perucas. Os mais pobres, evidentemente, não tinham dinheiro para peruca e acabavam ficando carecas ou usando outros meios menos nobres de cobrir a sua cabeça. Agora, esta parte que está aqui em cima é uma parte fenícia. E ela nos chama a atenção especialmente pelos detalhes de peças que são muito pequenas. Veja como mesmo na antiguidade havia pessoas com uma capacidade artística incomum de fazerem pequenos fragmentos de cerâmica, de prata, de ouro, de bronze, elementos com uma simplicidade, com um detalhe inimaginável. Esta aqui mais abaixo é chamada de a mulher da vidraça ou a mulher na janela e ela tem uma relação toda especial com o culto à deusa Astarte e um ritual de prostituição. Astarte, só para que você saiba, é uma divindade fenícia diretamente ligada ao deus Baal. Agora, quando falamos de fenícios, Baal e Astarte, não podemos esquecer de Jezabel, uma sacerdotisa de Baal que casou-se com o rei de Israel. Jezabel era uma mulher muito perversa e numa das passagens da Bíblia diz que ela, semelhante à deusa que aqui mostramos neste artefato, coloca-se numa janela, pinta os olhos com uma maquiagem muito forte para seduzir os homens numa espécie de prostituição ritualística, pensando que assim os seus deuses a ajudariam. Mas o seu fim foi dramático. E por falar em Bíblia Sagrada, você sempre ouviu falar dos filisteus, um dos principais inimigos do povo de Israel, não é mesmo? Aqui temos alguns artefatos que pertenceram a este povo.
Estas máscaras mortuárias que você vê pertenciam aos filisteus e era uma maneira que eles tinham de sepultar os seus mortos. Várias dessas máscaras foram encontradas em vários lugares e até hoje existe uma dúvida qual é a procedência delas. Será que os filisteus as herdaram dos fenícios? Será que era uma imitação do que viam no Egito? O fato é que muitos desses caixões de argila foram encontrados ali no território que hoje forma Israel. E o mais curioso é que a pessoa que aqui era colocada era sepultada em pé. Os filisteus também eram pródigos na arte de fazer cerveja. Isto mesmo, cerveja e outros tipos de bebidas fortes. Aqui você tem uma espécie de jarro especial para coar a cerveja que era feita. Mais acima nós temos algumas divindades pagãs cananitas que também eram adoradas ali. Essas divindades estão relacionadas ao culto da fertilidade e elas também estavam associadas ao culto a Baal. Acreditava-se na Canaã daquele tempo que Baal ressuscitava e morria, morria e ressuscitava. E este ciclo coincidia com o ciclo da agricultura. Assim o seu Deus, na sua morte e ressurreição, provia ao povo do alimento que precisavam para sobreviver. Israel, é claro, tinha que enfrentar todo esse paganismo e, algumas vezes, foi bastante assediado a se misturar com as práticas pagãs de seus vizinhos. Mas vamos agora conhecer um pouco de como seria a Mesopotâmia, não da época dos reis de Israel, mas da época de Abraão, quando Abraão ainda saiu dali, da cidade de Ur, dos caldeus, até seguir para a Terra Prometida. Vamos ver o que esses artefatos nos contam daquele período e da trajetória do patriarca Abraão. E quanto às mulheres? Você também gostaria de ter uma noção de como eram os trajes femininos? Então vamos ver o remanescente dos artefatos que foram encontrados na tumba da princesa Puabi. Veja essas joias e os ossos originais que foram encontrados no túmulo da princesa. Todos esses artefatos nos dão uma ideia de como seriam os vestidos, as roupas de alguém da alta sociedade da época de Ur dos Caldeus, aonde viveu o patriarca Abraão. Elementos de ouro, de prata, muito sofisticados para aquela ocasião. E este objeto é um dos meus preferidos, uma lira que Leonardo Woolley encontrou em Ur e que estava em excelente estado de conservação. Outros objetos musicais também foram encontrados ali e estavam no Museu de Bagdá, mas infelizmente com a guerra muitos deles foram destruídos. Agora você deve estar se perguntando, como começou toda esta corrida de pesquisa arqueológica em torno da Bíblia? Começou com a descoberta de um artefato que também está aqui no Museu Britânico. E você vai conhecê-lo nesse exato momento. Todos os achados arqueológicos relacionados à Bíblia Sagrada têm relação direta com esta pedra. Ela foi encontrada em 1798, alguns dizem 1799, por soldados de Napoleão Bonaparte. Tudo começou quando a França estava em guerra com a Inglaterra, tomando posição por causa das Índias. Então Napoleão resolveu fazer um intercurso no Egito. Mas, junto ao seu exército, havia um batalhão de intelectuais, artistas, historiadores e museólogos. Quando eles estavam na cidade de Rachid, que os franceses chamam de Roseta, encontraram esta pedra. Originalmente, ela era uma estela comemorativa da época de Ptolomeu. Só que, por um espólio de guerra, pois a Inglaterra acabou ganhando a batalha, a pedra não ficou com os franceses, mas veio aqui para Londres e hoje está no Museu Britânico. Mas, por ironia da história, foi um francês que a decifrou, seu nome François Champollion. Ele percebeu que as 3 partes que ela contém são, na verdade, 3 inscrições. A última, que está mais abaixo, estava no idioma grego, que era conhecido das pessoas na ocasião. A do meio estava no antigo e estranho idioma, que depois descobriram ser o demótico, e a do topo, o hieróglifo. Depois de muitas pesquisas, Champollion percebeu que, na verdade, as 3 inscrições estavam falando a mesma coisa. Tratava-se, portanto, de uma pedra trilíngue. A partir, então, do grego, ele começou a decifrar o demótico e o hieroglífico. Esta pedra, a Pedra de Roseta, foi a chave que iniciou o movimento arqueológico bíblico moderno,
com todas as suas fantásticas realizações e os seus achados que ajudam a confirmar a historicidade da Bíblia Sagrada. Bem, este foi o nosso passeio pelo Museu Britânico, mas na semana que vem temos outras novidades, outras curiosidades deste interessante país para mostrar para você. Portanto, não perca o nosso encontro ainda na semana que vem. Aonde? Você sabe, aqui na TV Novo Tempo, no canal da Esperança. Até lá!